A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, com muito carinho, levar até você o programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, com a graça de Deus tudo em paz, espero que também com você, querido ouvinte, e que bom ter você sintonizadinho aqui nessa nossa emissora Paz e Bem. Paz e bem, Padre, vamos começar com um tema tão forte e eu diria assim, não só forte, mas caro para a vida da igreja, que é a defesa da vida, desde a sua concepção até a morte e a morte de forma natural. Porque, Padre, no próximo dia 12 de outubro, simplesmente o dia da mãe, o dia da padroeira desse país, ali na Praça das Mães, às 16 horas, amigo ouvinte, nós teremos uma caminhada em favor da vida e, é lógico, contra o aborto. Já tem muitos anos que nós temos essa belíssima realidade aqui na Diocese. Não sei se o senhor sabe como foi os primórdios, mas eu penso que com Dom Manuel Pestana Filho, mas sempre nós temos esse hábito. Então você está convidado no próximo dia 12 agora, já estamos falando com antecedência, para que você coloque na sua agenda, chame os grupos, movimentos da sua paróquia, outras pessoas, até pessoas de outras denominações cristãs, porque se é uma outra denominação cristã, em tese ela tem que defender a vida, e a pauta é só essa, nada mais que isso. E ali, chegando ali na catedral, durante esse trajeto, geralmente o senhor bispo propõe algumas reflexões inerentes à questão da vida, e ali, chegando ali às 18 horas, nós teremos a Santa Missa. Então você é o nosso convidado. Padre, é uma manifestação pública dos princípios, dos valores que a Diocese faz ao longo dos anos, e graças a Deus uma participação expressiva das pessoas. Com certeza, Paulo, e você acerta, né? Quando refere-se a Dom Pestana, né, que começou essa caminhada pela vida, juntamente com o Padre Luiz Carlos Lodi, o Provida da nossa Diocese, que é uma instituição, hoje como presidente o Padre Walter e o Conselho, que com a graça de Deus se destaca no cenário nacional e quem sabe até internacional na luta pela defesa da vida. Isso para expressar o quanto para nós a vida é sagrada. Lógico, é um dom de Deus, mas se a consideramos naturalmente, ela inicia desde a fecundação, né? Naquele momento, a vida humana já se faz, né, presente, já é um ser humano, né, que tem o seu direito, né, de ser concebido e de nascer, né? Isso é muito triste, a gente tem que falar aqui sobre direito a nascer. Poxa vida, né? É uma situação assim que nos de fato impacta e nós devemos lutar por isso, né? A gente sabe que o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, este órgão CONANDA, ele aprovou uma resolução ano passado, 258, dispondo sobre atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia dos seus direitos. Mas, na verdade, o objetivo dessa resolução é assegurar a qualquer menina gestante menor de 14 anos, né, o direito ao aborto durante os 9 meses de gestação e mesmo contra a vontade de seus pais. Nós temos deputados encabeçados pela deputada Cris Tonieto, a quem nós manifestamos profunda gratidão e o nosso apreço, né, por seu mandato em favor da vida, né, no sentido de requerer, né, pelo PDL 3/2025, né, para que seja apreciado em regime de urgência, para justamente, né, suster essa resolução, né, sustar, melhor dizendo, os efeitos dessa resolução do CONANDA. Então nós rezamos nessa intenção e esperamos que a Câmara possa, o quanto antes, né, colocar esse projeto em pauta, porque isso é urgente. É verdade, até o senhor falando, padre, eu lembro que ano passado nós tivemos no plenário da Câmara Federal
uma audiência pública, né, em favor da vida e, é lógico, contra o aborto. Essa deputada que o senhor falou esteve, foram vários ônibus da delegação aqui de Anápolis, é lógico, Provida, eu pude estar. Até então, o pré-candidato a prefeito Márcio Corrêa com a sua esposa, o deputado Hamilton Filho, tantas autoridades de Anápolis que estiveram lá, e o padre Luiz Carlos Lodge fez o uso da palavra lá. Então, assim, a gente vê que tem essa ala no Congresso, né, que realmente, assim, defende a vida, estão lutando por essas realidades. A gente vê inúmeras situações. O padre Luiz Carlos Lodge, amigo ouvinte, para que você tenha ideia, com inúmeras situações, tudo como o padre aqui fala, projetos, leis, resolução, Constituição, formou em Direito, além do Ministério Sacerdotal, depois foi para Roma, formou em Bioética, para se realmente preparar, capacitar. Até eu lembro que quando nós tivemos a presença aqui do professor, que agora me falha o nome aqui, um dos melhores professores na área de teologia, agora eu me lembro o nome, ele veio aqui na paróquia Nossa Senhora da Abadia, há um bom tempo atrás, e ele começou a sua fala, agora eu lembro o nome dele aqui, ele começou a sua fala falando, parabenizando a Diocese de Anápolis, que com certeza hoje no Brasil e quem está no mundo, como o padre afirmou aqui, Padre Luiz Carlos Lodge é um dos padres mais preparados, qualificados para essa defesa da vida, que na verdade é defender o óbvio, padre. Mas o padre Luiz Carlos Lodge, aí é lógico, a Diocese que deu todas as condições para que ele se preparasse, nós temos toda essa realidade aqui. Com certeza, Paulo, que é isso mesmo, né? O professor Felipe Aquino, né? Bem lembrado, e de fato é uma, digamos, luta que toda pessoa de bom senso, eu não diria pessoa de fé, mas pessoa de bom senso, né, que entende, né, de fato, como a vida já começa ali, né, na fecundação, né, que deve defender o direito básico, né, à vida. Por isso, isso está também, né, digamos assim, preceituado na nossa Constituição Federal de 1988, né, no seu caput do artigo 5º, o direito à vida como primeiro e mais fundamental de todos os direitos, né? E é a partir desse direito que todos os demais direitos se sustentam, porque se não há vida, como haverá direitos, né? Por isso, a inviolabilidade da vida é um imperativo ético, jurídico, né, que deve ser respeitado em todas as etapas da existência humana, inclusive, e eu diria até sobretudo, no ventre materno. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. É verdade, então a gente tem que estar atento a essas realidades. Aí a turma da oposição quer associar a igreja à política, uma atitude do padre a isso, aquilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que eu posso afirmar, quem sou eu na fila do pão, uma correção fraterna, padre, o céu existe, mas também o inferno existe. Imaginemos um médico formado que jurou ali, né, após a sua formatura, receber um determinado valor para fazer um aborto numa clínica clandestina, um exemplo. Gente, olha, quem sou eu, mas o inferno é pouco para uma pessoa dessa. Infelizmente, a gente sabe o que acontece aí nas madrugadas, nesses locais aí, não sei se da cidade, do estado, do Brasil, do mundo, mas acontece. Então a gente tem que estar muito atento a essas realidades. E Deus é muito bom, mas, padre, ele é também muito justo. Com certeza, né? Nós todos prestaremos contas a Deus, né, de nossas ações. O juramento médico, né, de Hipócrates está justamente na linha de defender a vida. Claro que esse juramento hoje, moderno, né, é aquela declaração de Genebra da Associação Médica Mundial, AMM, e lá ainda prometem, né, estabelecer o compromisso, né, do médico em dedicar a vida ao serviço da humanidade, priorizar a saúde do doente, respeitar a dignidade da pessoa humana, né, a confidencialidade, exercer a profissão com consciência e honra, né, utilizando o seu conhecimento para o bem-estar dos pacientes e da sociedade. Você veja que já nessa própria declaração, de algum modo, né, o compromisso com a saúde, mas eu diria, onde está o compromisso, então, com a vida, né? Porque dá a impressão de que aqui se fala de uma saúde já, claro, de quem nasceu, mas e de quem não nasceu?
Aquele código ético de Hipócrates, né, o texto mais influente da bioética, da medicina aqui no nosso Ocidente, estabelece deveres de como agir, né, para o bem-estar sim, do paciente, mas originalmente, né, atribuído a Hipócrates, esse pai da medicina, né, ele fala de defender a vida. Por isso é muito, muito, muito sério, porque no final das contas, o médico que infelizmente, né, comete um aborto, ele fere gravemente esse primeiro e fundamental direito à vida, ele peca gravemente, né, contra os céus e, infelizmente, a gente tem que dizer, né, espiritualmente falando, a condenação, né? Ele corre num pecado grave que pode levar a uma condenação eterna. Então a gente teme também pela própria alma, né, dessa pessoa, desse médico. E não adianta dizer que é algo científico, independentemente da fé, mesmo cientificamente, né, se comprova o início da vida humana na fecundação. Naquele momento em que há a fecundação, né, a união do espermatozoide, um óvulo, né, ali já gera todo o DNA de uma pessoa, né, já é uma pessoa. Ela só vai se desenvolver a partir daquele start, né, daquele momento. Por isso, peçamos a Deus por toda a classe médica, peçamos a Deus por todos os agentes de saúde e peçamos a Deus, né, por todas as mamães, mesmo as mais jovens, para que tenham consciência da importância do valor da vida e que, claro, o filho sempre é uma bênção. E, por outro lado, né, possam também perceber que se sentem sozinhos, procurem a igreja, procurem o Provida de Anápolis e vão receber toda a assistência para levar a bom termo a sua gravidez. É verdade. E como nós dissemos no início, desde a concepção até a morte é a morte natural. Imaginemos aí quantas pessoas que estão num leito, né, de uma UTI, de um hospital, praticamente totalmente desenganada pelos médicos, vai ali no sacerdote, ministra a unção dos enfermos e em muitos casos acontece um milagre. Talvez um milagre físico, olhando ali nos olhos, padre, a evolução, a melhora da pessoa, mas que seja também um milagre de, naqueles últimos instantes ali de vida, se preparar e alcançar a graça do céu, padre. É muito belo a pessoa recorrer, quem tem um enfermo, né, já na idade mais final, porque é Deus que dá a vida e Deus que tira. Eu penso quantos relatos o senhor conhece, talvez já aconteceu com o senhor, após ministrar ali a unção dos enfermos num leito hospitalar, a pessoa parece que tem um novo ar, um novo espírito, um novo vigor e começa tudo novamente. Com certeza, a graça de Deus, Deus é o Deus do impossível. Aquilo que até diante da medicina, né, está impossibilitado de cura, Deus cura. Né? Não são poucos os casos em que pude ministrar unção e experimentar o agir da graça de Deus. Uma situação muito específica, claro que não vou contar, né, o nome do santo, né, em locais, mas assim, eu pude dar a unção, né, a um senhor que voltou para sua casa, viveu ainda longos anos, estava desenganado, né, e aconteceu que a sua esposa, que estava bem, faleceu primeiro que ele. Então nós não sabemos, né? Isso é Deus quem determina. Por isso é muito importante você que tem um doente em casa, né, que está com uma enfermidade, sobretudo mais grave, convide o sacerdote, peça a ele que ministre a unção dos enfermos, né, àquele doente, àquela doente. Lembrando que para receber a unção dos enfermos, se a pessoa estiver consciente, ela primeiro precisa se confessar, né, para então receber a unção dos enfermos. Caso ela não se confesse, o sacerdote pode ao menos dar uma bênção da saúde, né, que já é muito importante. Mas, sobretudo, como nós lemos na carta de Tiago no capítulo 5, se alguém de vós estiver doente, chame os presbíteros, ou seja, os padres da igreja, para que orem sobre ele ungindo com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará e se tiver pecado, receberá o perdão. Portanto, os efeitos do sacramento da unção dos enfermos são inúmeros. Né? Espiritualmente, a cura e também sendo da vontade de Deus fisicamente. É verdade. Hoje a gente está, às vezes, pegando um pouquinho mais firme dentro da verdade e da realidade. A Diocese de Anápolis tem uma preocupação enorme com essas realidades. Ah, mas meu padre é muito ocupado, isso, aquilo. A Diocese tem padre Sávio,
padre Sávio especificamente para essa capelão hospitalar. Então ele é altamente, a função dele é essa, designada pelo senhor bispo. Então a diocese tem essa preocupação. Ela fala e vive na prática e dá essas situações. Como também, como o padre falou aqui, é Deus que dá e Deus que tira. Então não existe essa realidade, ele está muito ruim, eu vou desligar os equipamentos. Não existe isso. Se alguém profissional num hospital, em outra situação, está sabendo dessa realidade, é denúncia em polícia. Não existe. É Deus que dá a vida, é Deus que tira. Eu não posso ir ali e desligar os equipamentos. Jamais. Vamos estar bem atentos a essas realidades e a diocese tem um sacerdote específico para essa realidade. O que você está falando é muito sério, Paulo, e de fato, né, a igreja tem uma orientação muito clara na sua teologia moral em relação a pacientes terminais. Né? Nesse caso, por exemplo, pecado grave, né, cometer a eutanásia, como você descreveu, simplesmente desligar os aparelhos para evitar gastos, custos, sejam hospitalares, seja, né, enfim, isso não se faz. Existe também a ortotanásia, que é quando a pessoa já não tendo realmente mais condições, né, de vida, ali faz-se um tratamento paliativo para que ela possa ir, né, morrendo com dignidade, uma vez que não dá também para você manter a pessoa à custa de um aparelho eternamente, né, por assim dizer. É lógico que a gente precisa ter muito cuidado ao considerar isso. Na dúvida, o profissional de saúde, também a família, pode consultar o sacerdote, né, para dirimir essas questões de consciência. Né? E existe, infelizmente, a distanásia, né, que é justamente quando se antecipa a morte da pessoa, né? E isso é muito sério, a gente precisa ter isso bastante presente para a gente, como você mesmo falou, conceder, né, e também entender que a pessoa tem o direito a uma morte natural. Programa Cristo Vive. Então, eu só queria aqui falar, né, da distanásia, já que nós estamos falando da questão da vida, né? E você tocou numa coisa muito importante, Paulo, a questão do prolongamento da vida, né, com aparelhos. E aí a distanásia é justamente o termo que se refere ao quê? A prolongar artificialmente a vida do paciente terminal ou gravemente enfermo, muitas vezes com intervenções médicas invasivas e desproporcionais. Então essa prática pode levar a um sofrimento adicional para o paciente e sua família, não dando assim uma perspectiva realista de cura e melhora significativa. Então nesse sentido também seria, né, uma falta ética, moral, no outro extremo, né? Porque se a eutanásia antecipa de algum modo a morte do paciente, a distanásia prolongar artificialmente a sua vida, gerando assim para o paciente, né, por causa de intervenções médicas invasivas e desproporcionais, um sofrimento adicional, né? Então, nesses casos extremos, sim, em contato, né, em conversa, família, com o profissional de saúde, não é um pecado, né? Isso tem que ser considerado caso por caso, né? A retirada dos aparelhos e o tratamento paliativo para que a pessoa então possa ter um fim, né, digno, né, amada e assim por diante. Então é só essa observação com relação à distanásia, porque afinal de contas, em assunto da vida, a gente precisa sempre respeitar aquilo, como você falou, né? Deus dá, Deus tira, né? E no momento que de a pessoa partir, não tem como nós também, né, querer negar, né, que ela possa partir, né? Então a gente também tem que respeitar esse processo natural. É verdade. Então, dia 12 de outubro, feriado, domingo, Praça das Mães, às 16 horas, sairemos essa caminhada em favor da vida e contra o aborto, passando ali pelas principais ruas da cidade, dando algumas paradas, fazendo reflexões que vêm da nossa cúria, da nossa diocese, essas propostas para reflexões, e depois, já às 18 horas, na Catedral do Senhor Bom Jesus, teremos a Santa Missa.
No último dia 4 agora de outubro, nós tivemos a celebração desse grande santo, né, da igreja, São Francisco de Assis. E sobre essas realidades, sobre os 800 anos do Cântico das Criaturas, nós vamos falar um pouquinho com o nosso querido amigo, irmão, Frei Flávio Noleto. Gente que faz a igreja. Frei Flávio Noleto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Caríssimo irmãos e irmãs, paz e bem, nosso bom dia ao Padre Anevaí e também ao Paulo Amparo e a todos os nossos ouvintes, nossos cumprimentos aqui, quem fala é Frei Flávio e, acima de tudo, uma grande alegria em estar com vocês. Muito bem, Frei Flávio Noleto, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui, sempre muito importante. Mas, Frei, nós gostaríamos que o senhor partilhasse sobre essa grande celebração da família franciscana, os 800 anos do Cântico das Criaturas, o Cântico do Irmão Sol. O que o senhor poderia partilhar sobre essa bela realidade franciscana, amigo? Toda a igreja, a família franciscana e a Ordem dos Frades Menores celebram neste ano de 2025 o jubileu dos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que também é conhecido como Cântico do Irmão Sol. O texto revela momentos marcantes da vida de São Francisco de Assis, em seu encontro especial com Deus, ao contemplar as maravilhas da criação e compreender a presença do Criador que vai lhe dando sentido em sua vida. O Cântico das Criaturas vai lembrar o São Francisco, que estava quase completamente cego quando compõe o cântico, lançando nesse momento um olhar de fé ao contemplar as maravilhas da criação. Ele consegue pressentir a presença do Criador, que lhes dá significado. Todas as criaturas, espelho das perfeições divinas, são irmãos e irmãs, porque são obras e do mesmo autor do nosso Criador, Deus. E juntas, elas constituem o coro da criação que São Francisco contempla e louva. O poverelo, que traduzindo o pobrezinho São Francisco, ele exprime uma delicada gratidão ao grande Criador. Portanto, o cântico é a expressão que recapitula toda uma vida de conformação com Cristo, o Filho bem-amado, a fé de São Francisco na paternidade de Deus, se transforma num canto de louvor que proclama a fraternidade de todas as criaturas e a sua beleza. São Francisco, ele contempla nas coisas belas a beleza suprema do Criador, e pelas pegadas que ele deixara impressas nas coisas, ia seguindo o bem-amado de tudo, bem como se servindo como escada para subir e chegar àquele que é o todo desejável. Assim diz a legenda maior no seu capítulo 9, versículo 1. Portanto, as reflexões, as ponderações necessárias que nós queremos fazer ao comemorar este centenário, 800 anos, basicamente é ajudar o povo e também nos ajudar a olhar, contemplar e reconhecer a presença e a beleza do Criador que se revela em todas as criaturas. Portanto, celebrar o Cântico das Criaturas deve nos levar a uma mudança radical na nossa relação com o Criador, que consiste em deixar de possuí-lo e tomar a decisão de salvar a casa comum, a nossa Mãe Terra. Então, por ocasião dessa passagem, desse novo centenário, nós também temos
uma ocasião de responder as perguntas como esta: como eu estou vivendo com relação às outras criaturas? Eu vivo como um dominador que resolve fazer com elas o que bem entende, ou também como um consumidor que vê nelas oportunidades para conseguir vantagens, ou como um irmão que se detém diante da criação, admira a sua beleza, cuida de respeitar o seu vigor? Estamos diante de um desafio antropológico e ecológico que determinará o futuro de nossa mãe Irmã Terra. Somos todos convidados a propor novamente à sociedade contemporânea, como diz nosso saudoso Papa Francisco na Laudato Si número 11, a linguagem da fraternidade e da beleza no relacionamento com o mundo. Uma descrição muito interessante que nós precisamos ter e compreender dessa nossa relação com o meio ambiente é de fato voltar o nosso olhar para tudo que há ao redor de nós nesta terra, no céu, e olhar isso como espelho divino, que nós precisamos dar continuidade à criação que o Senhor fez em 6 dias, descansou no 7º dia, e que nós somos convidados a fazer isso também. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Que legal, Frei, muito belo. Mas, Frei, se for possível, o senhor poderia ler para nós essa oração, né, do Cântico das Criaturas. O senhor poderia partilhar um pouquinho aos amigos ouvintes. Vale a pena a gente aqui rezar, de fato, o Cântico das Criaturas. É bem longo, mas é lindo. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, Teus são o louvor, a glória e a honra e todas as bênçãos. A Ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de dizer Teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e pelo qual Tu nos iluminas. Ele é belo e radiante, com grande esplendor de Ti, Altíssimo, Ele é imagem. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a lua e pelas estrelas. No céu, formaste-as claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, por irmão vento e pelo ar e nuvem e sereno e todo o tempo, pelas quais as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, por irmã terra, a qual é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a Mãe Terra, a qual nos sustenta e governa, e produz diversos frutos, com coloridas e flores e erva. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por amor de Ti e suportam enfermidades e tribulação. Bem-aventurados os que guardam a paz, pois serão coroados por Ti, ó Altíssimo. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal, feliz daqueles que se achar na Tua santíssima vontade, a morte segunda não lhe causará dano. Louvai e bendizei ao meu Senhor, agradecei-lhe e servi-o com grande humildade. Este é o canto conhecido como o Canto do Irmão Sol, ou também como o Cântico das Criaturas. Frei, é lógico, o senhor como grande professor, o senhor poderia explicar passo a passo, ponto a ponto, didaticamente, esta bela oração para nós, Frei? Gostaria de destacar um pouco sobre a estrutura do poema. Este poema, em verdade, não é uma simples sucessão de imagens. Estas estão ligadas entre si e formam um todo bem ordenado. Neste cântico pode-se ver 7 estrofes
A primeira é uma estrofe de oferecimento, uma espécie de dedicatória. Indica quem o louvor é destinado. A Deus, que é altíssimo, que é onipotente, que é bom. E em seguida vem o Cântico das Criaturas, propriamente dito, dividido em 6 estrofes, que sucedem na seguinte ordem. A primeira estrofe, o Senhor Irmão Sol, que lembra que Deus é o sol da justiça, que vem a todos, que não faz distinção a ninguém. A segunda estrofe é a Irmã Lua e as estrelas. Interessante que ele vai sempre colocar irmão e irmã, mas neste caso ele coloca a Irmã Lua, como também as estrelas que estão lá no céu. Até este momento, Francisco continua fazendo o seu olhar para o alto. Na terceira estrofe, Irmão Vento, que para nós vem a composição de um ser masculino, o irmão, o vento, que se assemelha ao Espírito Santo, que sopra, que nos traz também a chuva. Mas o irmão vento é muito importante, ele está entre o céu e a terra. A quarta estrofe traz a Irmã Água, fator importante que nos lembra a pureza, a humildade da Irmã Água, que traz para nós o alívio do calor, que vai também dar as plantas necessárias para viver e sobreviver também à humanidade, que é o irmã. E a quinta estrofe, o Irmão Fogo. Sabemos que há várias leituras sobre o Irmão Fogo, mas o fogo lembra também o Espírito Santo. O fogo ilumina a noite, o fogo também é necessário para a purificação. E depois, na sexta estrofe, vai trazer a nossa irmã, a Mãe Terra, que Francisco diz claramente que nos sustenta e nos governa. É para este lugar da Irmã Terra que nós iremos ser depositados. O nosso corpo vai lembrar que nós somos pó, somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Claro que há em nós uma alma que vem do sopro divino que o Criador nos deu, mas devemos deixar este corpo mortal sendo colocado sobre a nossa mãe, a terra. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ver essa alternância que se mostra entre irmão e irmã. E se apresenta-se aí os pares. Temos 3 pares, né? O Senhor Irmão Sol e a Irmã Lua e as estrelas. E depois o Irmão Vento e a Irmã Água. E por último, o Irmão Fogo e a nossa irmã, a Mãe Terra. Mas um segundo traço interessante nós notarmos é, de fato, Francisco, ele não termina aí o cântico. Ele acrescenta depois 2 últimas estrofes, que é, na verdade, uma celebração do perdão e da paz. Ele vai lembrar o quanto ele viu de guerras, brigas dentro da igreja e também que se chamava Terra Santa, brigas pela Terra Santa. Então ele vai convidar as pessoas a celebrar como uma fraternidade cósmica, fazendo um grande momento de pedido de perdão e, mais do que isso, né, celebrando a paz. Então Francisco, ele convida a comunidade, ao povo a celebrar a paz, a trazer aquilo que é essencial na nossa vida e, por último, ele lembra a Irmã Morte, que é nossa irmã e não há como escapar. Finaliza o cântico dizendo: louvai e bendizei. É o que nós somos feitos para sempre louvar e bendizer ao nosso bom Deus. Frei Flávio, muito obrigado por partilhar, por explicar, né, por trazer essas belezas, essas realidades de São Francisco de Assis. Nosso muito obrigado, amigo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer essa oportunidade de levar essa mensagem dos 800 anos do Cântico de São Francisco de Assis, desse grande louvor. Muito obrigado, Paulo Amparo, por oferecer essa oportunidade de explicar e falar um pouco desse material muito rico do cântico. Obrigado ao Padre Enevair também, que tem colaborado muito nesse serviço de evangelização junto à nossa diocese. Portanto, a nossa gratidão a todos vocês e que Deus possa abençoar e que nós possamos fazer esse nossa vida um grande cântico de louvor e cuidado com a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Paz e bem. Padre Enevair José,
Eu, particularmente, ouvi muitas vezes esse material aqui do Frei Flávio Noleto, muito bom, não tem como a gente não se emocionar e ver que é o agir de Deus na pessoa de São Francisco, né? Há mais de 800 anos eu já vi inúmeras realidades altamente presentes nos dias atuais. Com certeza, né? A espiritualidade franciscana, ela é sempre atual, porque é a vivência do Evangelho, né? São Francisco, ele buscou, né, seguir Jesus radicalmente, na pobreza, na castidade, na obediência à Santa Igreja, no amor às criaturas, e esse Cântico das Criaturas é uma expressão disso, daquilo que ele viveu e de que os nossos irmãos franciscanos, das diversas famílias franciscanas, buscam viver e cultivar em nós. Por isso, muito obrigado ao Frei Flávio Noleto, né, pela participação aqui no nosso programa, por essa explicação tão pedagógica, didática. E como é bom a gente poder louvar a Deus através das suas criaturas, reconhecer, né, a beleza do Criador na beleza das criaturas. Portanto, que todos nós sejamos cada vez mais conscientes da importância, né, de zelar da nossa casa comum. É verdade. Por exemplo, nós tivemos por esses dias em tantas paróquias, né, a bênção dos animais, momentos belos. Eu lembro que na nossa paróquia o Padre Wellington ainda brincou: não traga animal de grande porte, senão pode dar problema. Por exemplo, um pinche, um animalzinho, um cachorrinho, deu uma gargalhada. Mas a gente vê inúmeras situações, realmente, a bênção dos animais. A gente vê a questão da fauna, da flora, no caso aqui nosso, o bioma cerrado. Recentemente, o Padre Anevair, o Diácono Júlio, falava da realidade das queimadas. Aí o Corpo de Bombeiro tem que deslocar viaturas para lá e atrapalha na colaboração com a Santa Casa. Ou seja, essa agressão à natureza, aos meios naturais, reflete de inúmeras formas na vida normal do ser humano. Por isso precisamos ter essa consciência, né, de cultivar, de zelar, né, do meio ambiente e promover essa ecologia. Não só o cuidado com as criaturas, mas o cuidado também com os irmãos e irmãs. Por isso eu diria uma ecologia integral, né? Exato, e você vê, por exemplo, a importância da água. A água não se fabrica no laboratório, na indústria, né? Então, se você tem uma torneira ali que está pingando, troque o reparo. Eu, por exemplo, há muitos anos, graças a Deus, consegui fazer essa correção, padre. E ao escovar os dentes, abria a torneira e só fechava a hora que concluía. Não, abriu, fecha a hora que tem necessidade de novo, no banho, no seminário. Imagino que vocês fazem isso, mesmo tendo poço, mas a gente tem que pensar no próximo, na humanidade, não tem como. Naturalmente, são recursos naturais que precisam, né, serem conservados, porque podem ir esgotando, né? E isso traz, consequentemente, muitos malefícios, né? Por isso, vamos usar conscientemente, né, dos bens que Deus nos dá, de modo especial, como você salientou, da água, né? É verdade. Há pouco tempo eu entrevistava o presidente da ARM, Agência de Regulação Municipal, Robson Torres, agora está em outra função na prefeitura, e ele falava de uma licitação que foi feita em Anápolis para perfuração de 100 poços. Apenas 30 deu o volume de água que eles necessitavam, ou seja, o nosso lençol freático já está altamente comprometido. Então vamos perceber e ir nessas realidades. Mas, padre, esse mês de outubro também tem inúmeras realidades dentro da igreja, mas dentre elas a questão missionária. Um relato muito bom, muito forte e necessário na vida da igreja, que é a questão da missão. Certamente, é o mês das missões, né? Nós celebramos, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 1º, e é, portanto, ela a padroeira das missões. Ela que vivia no convento, né, enclausurada, queria evangelizar, né, e pelos telhados, né, falar do amor de Deus, levar a boa nova, mas ela foi e continua sendo uma grande intercessora, né, das missões. Então pensamos por todos os missionários que estão noutros estados, noutros países, também aqueles de outros países que estão aqui conosco, né, evangelizando. E claro, rezemos também por todos nós, para que nós tenhamos consciência de que somos discípulos e missionários. Todos nós temos a obrigação de evangelizar no ambiente onde nós estamos, se necessário, com palavras, porque se deve dar, sobretudo, pelo nosso testemunho, pela vivência no dia a dia do Evangelho. Até, padre, eu lembro certa vez, Dom João falando das reuniões na Cúria, todo dia chega pedido para ele de outras dioceses solicitando a ajuda de 1 ou 2 sacerdotes, por exemplo.
E hoje, graças a Deus, a nossa diocese tem vários sacerdotes, tanto no âmbito aqui do nosso regional, como fora, dentro do Brasil e fora. Eu me reporto aqui, por exemplo, o Padre Júlio na França, e a questão da Comunidade Católica Nova Aliança em Guiné-Bissau. Nós temos inúmeras realidades que a igreja colabora, até mesmo porque o nosso bispo é um bispo missionário, ele é polonês, ele é franciscano, saiu lá da Polônia e está conduzindo a Santa Igreja aqui em Anápolis. Então, quer dizer, ele tem essa visão também da importância de ser missionário. E de fato, né, o padre, sobretudo, e cada religioso, até leigo, tem que ter um coração universal e a compreensão de que o mundo todo, né, e é o mandato de Jesus, né, ide pelo mundo inteiro, né, pregai o evangelho, enfim, todos merecem e devem conhecer Cristo Jesus, né, nosso Senhor e Salvador, caminho, verdade e vida. Por isso não podemos nos acomodar enquanto o mundo todo não conhecer a nosso Senhor. Padre, até o senhor falava recentemente que os projetos agora para esses próximos anos na diocese é a realidade da iniciação cristã. E todo batizado, todo crismado tem que ser por essência, natureza, onde quer que ele esteja, esse missionário. Com certeza, o batismo é, digamos, esse sacramento que nos torna filhos de Deus, naturalmente membros da igreja, herdeiros do céu, e a graça do batismo se dá, sobretudo, para a nossa santificação pessoal. O sacramento da crisma é essa também confirmação do Espírito Santo, mas para, sobretudo, a santificação do mundo, das pessoas, ou seja, o sacramento da crisma nos projeta, né, para a evangelização, e é nosso dever, enquanto católico, enquanto cristão, de evangelizar, anunciar o Senhor, a salvação. Que legal, Padre. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive, nesse primeiro domingo do mês de outubro. O que o senhor poderia partilhar aí a todos que nos acompanham? Teremos aí o feriado da padroeira do Brasil, inúmeras realidades. No finalzinho do mês passado, a gente celebrou São Vicente de Paulo. Que vida bela, Padre! Na verdade, se as pessoas pudessem acompanhar mais, ler mais sobre a vida dos santos, inspira muitas das pessoas, né, Padre? Com certeza, né? Muita gente está preocupada aí com artistas, com famosos, né? E fofocas do mundo artístico, mas não se preocupam em conhecer a vida dos santos. E cada vida, né, dos santos é, digamos assim, uma vida que vai se conformando à de nosso Senhor e nos dão exemplos muito concretos de como viver o Evangelho no nosso dia a dia. Nos encanta, né, a vida dos santos. Por isso, um grande conselho aqui, né, e uma orientação é essa: procure conhecer a vida dos santos. Cada dia na liturgia nós celebramos um santo, praticamente, né, que você possa aprofundar cada vez mais no conhecimento da vida dos santos. Certamente você vai crescer no amor a Deus, no amor a Cristo, no amor à igreja, no amor aos irmãos e irmãs. Enfim, fica aí essa dica. Estamos nesse mês de outubro, mês do Rosário. Também não deixe, né, nós celebramos Nossa Senhora do Rosário no dia 7, ou Nossa Senhora das Vitórias, ou enfim, que você, com a sua família, possa rezar o Santo Terço, né, dando assim uma resposta àquele pedido de Nossa Senhora lá em Fátima aos pastorinhos, né, para que se rezasse o terço. Por isso, que Deus abençoe você, a sua família, e dê as graças de que necessitam, né, para viver bem o Evangelho no dia a dia. Então, amigo, amiga, se você quiser ser colaborador para que essa emissora continue no ar, levando o amor, a paz, a alegria, a harmonia entre as pessoas, seja patrocinador da Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7. Você pode ligar no 3324-5131 ou no 99504-0462. E que Deus te abençoe. Padre, não sei quantos que nos acompanham nesse momento, mas a gente pede que o Senhor dê a bênção a todos que nos acompanham o nosso programa neste momento, nesse primeiro final de semana do mês de outubro. Então, muito obrigado pela sua audiência, obrigado, Paulo, por esse importante apostolado junto à Pascom Diocesana, e quero deixar essa bênção para todas as famílias, para todos que nos acompanham, e que Deus possa, nesse mês missionário, nesse mês do Rosário, né, ajudá-los a crescer nessas dimensões da oração,
e da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre o vosso trabalho, sobre todas as realidades nas quais estão inseridos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.